Olá, eu sou o professor Gustavo e esta é a segunda aula do curso de AutoCAD. Acompanhe nessa aula como usar o comando line. Essa é a primeira parte, é usando coordenadas absolutas. Acompanhe o vídeo aí. Nós vamos começar aqui mostrando para vocês que o AutoCAD ele é um software para desenhos precisos, para desenhos técnicos. Ele não é um programa para desenhos artísticos. Nós conseguimos um detalhamento e uma precisão muito grande com ele. Aqui eu estou mostrando para vocês uma linha feita no AutoCAD, que é o nosso primeiro comando que nós vamos ver, que é o comando line. Aqui ele tem 1 metro de comprimento essa linha, ou seja, 1000 milímetros. Por que 1000 milímetros? Porque o AutoCAD ele vem por definição ajustado em milímetros, ok? Então, se eu digitar no comando line o valor 1000, significa 1000 milímetros, que é 1 metro. Se eu digitar o valor 1, é o valor de 1 milímetro. Para vocês terem uma base de comparação, esse é o valor real. Eu consigo, com o scroll do mouse aqui, ó, aumentar o zoom ou diminuir o zoom. Vejam que aqui, ó, eu tenho 30 centímetros, ou seja, 300 milímetros. Nesse desenho aqui, ó, como se fosse uma régua de 30 centímetros. Ok? Vejam que se eu colocar o ponteiro do mouse aqui e der o zoom, ele está centralizando ali no ponteiro do mouse. Se eu tirar o zoom, então aonde eu mirar o ponteiro do mouse, ó, vou mirar agora aqui onde está escrito, ó, ele vai dar o zoom em cima de onde eu estou mirando. É muito comum os alunos se perderem, porque ele está com o ponteiro do mouse aqui no canto e começa a dar zoom e fala, perdi a tela. É porque ele não está mirando no lugar onde ele quer aplicar o zoom. Por exemplo, ó, vou vir aqui no canto e vou dar um zoom aqui. Estou aumentando, né? Vejam que eu fiz aqui um quadradinho, para vocês verem, de 1 milímetro. Então, olha, quando ele está nesse zoom, eu não consigo ver aquele quadradinho. Porque eu estou 1 milímetro perto de 1000, é muito pequeno. Então, quando eu vou aumentando o zoom, aqui eu tenho... Ó, quando eu aperto o scroll do mouse, ele transforma nessa mãozinha que eu consigo trazer, puxar de um lado para o outro, tá? Então, quando eu venho aqui, ó, e começo a ampliar os meus zoom, vejam que eu fiz aqui um quadradinho de 1 milímetro por 1 milímetro. Aqui dentro eu dividi por 10, eu fiz 0,1 milímetro, esse quadradinho aqui, ó. Só para vocês terem uma noção de grandeza. Ampliei por 10 de novo, 0,01 milímetros. Esse outro aqui, 0,001 milímetros, ou seja, 1 milionésimo de milímetro, tá? 1 milésimo de milímetro, desculpa. 1 milionésimo do metro, né? Que é esse daqui, ó. É 1 milésimo de milímetro. Aí eu já fiz esse círculo sem medida nenhuma, tá? Opa. Quando eu seleciono alguma coisa aqui, que nem eu fiz, e quero tirar a seleção, eu dou um ESC aqui, ó. Aqui, ó, eu fiz um outro círculo menor ainda. Um outro círculo menor ainda. E aqui dentro eu escrevi oi. Imagine o tamanho disso daqui. E eu posso fazer um desenho com precisão nessa escala. Vejam, olha eu tirando o zoom, para vocês verem até onde nós chegamos. O zoom, ele pode ser preciso tanto, o desenho pode ser preciso tanto diminuindo ele, quanto aumentando. Ó. Então aqui eu tenho 1 metro, eu vou tirando o zoom aqui, ó. Vejam que eu fiz um retângulo aqui, ó, de 50 metros por 20 metros. É um terreno grande, ó, 20 metros de frente por 50 de profundidade.
Muitas casas onde nós moramos são terrenos de metade disso, ó, 10 por 25, que é um quarto disso daqui, ó. A maioria dos terrenos hoje, 10 por 25, que é metade por metade. Então vocês veem o tamanho que é isso daqui. Eu não conseguiria imprimir numa folha, logicamente, isso. Por falar em imprimir numa folha, aqui, como exemplo, ó, eu trouxe uma folha que tem 1,223 metros, ou seja, 1.223 milímetros, pouco mais de 1 metro, por 860, que é um pouquinho menos de 1 metro. Essa folha é uma folha A0, que ela é um padrão. Eu vou deletar aqui, ó, selecionei, apertei o delete, selecionei, apertei o delete. É um padrão em desenho técnico. Esse daqui é o desenho de um projeto elétrico que eu fiz para uma empresa. Aqui eu tenho o desenho das paredes da empresa, ó, das colunas. Aqui é uma salinha. Aqui, para vocês terem uma ideia, é o banheiro, a parte de entrada, o banheiro masculino e o banheiro feminino. Aqui são as escadas de entrada. Aqui, para vocês verem, é parte do projeto elétrico, ó. Ok? Projeto elétrico de baixa tensão. Quando eu, na época, desenhava projetos elétricos. A escala aqui dele, ó, 1:80, folha 0. Tudo bem? Então, isso daqui, tudo que eu estou mostrando para vocês, é só para vocês entenderem a precisão que a gente pode chegar com o desenho em AutoCAD. O comando line, vocês podem ver aqui, ó, uma linha de comando, onde eu posso digitar um comando. E aqui vocês podem ver o ícone do comando line, onde eu posso clicar aqui para iniciar o comando line. Ele explica um pouquinho como é que funciona. Line nada mais é do que uma linha, tá? Estou falando line aqui agora, mas é desenhar uma linha. Eu não preciso clicar aqui para digitar o comando line. Se eu vier aqui na tela e se eu vier aqui no teclado e apertar a tecla L, vejam que aqui, ó, ele já sugere alguns comandos para mim, ó. O comando line é o primeiro que ele já sugere. Então eu posso fazer assim, ó. Eu tirei o comando aqui, posso apertar a tecla L e dar um Enter, ó. Por que eu dou um Enter? Porque eu já estou em cima do comando line. Quando eu dou um Enter, eu já entrei no comando line, ele já está ativo. Eu quero fazer um desenho começando na coordenada 0,0, que é o início, o centro, o ponto 00 do meu eixo de coordenadas aqui no AutoCAD. Então é só eu digitei o line, dei Enter e vou digitar 0,0. Quando eu der um Enter aqui, ó, eu dei um Enter para efetuar o comando. Olha o que ele fez. Ó. Vou tirar o zoom aqui. Ó. Ele trouxe aqui no início da coordenada cartesiana XY, que é o 00. Aqui, então, é o meu ponto inicial, que é a coordenada 00. Eu já deixei preparado aqui algumas linhas para demonstrar para vocês como é que funciona a coordenada absoluta, cartesiana. Eu tenho o eixo X aqui. Deixa eu sair desse comando line. Ó. Eu só usei ele para achar o centro da coordenada cartesiana. Como é que eu faço isso? L Enter, que é o comando line. Digitei 0,0 e dei um Enter. Isso fez com que eu iniciasse uma linha aqui no ponto 00. Tudo bem? Vou dar um ESC aqui para sair do comando, para mostrar para vocês. Isso aqui foi um desenho que eu fiz. Ó. Coordenadas absolutas. O ponto inicial, que é o 00 aqui, do meu eixo de coordenadas. Esse é o eixo X e esse é o eixo Y. Sendo que eu dividi aqui a cada 10 milímetros e aqui a cada 1 milímetro, só para vocês terem uma noção de como fica um eixo cartesiano. E aqui o Y é a mesma coisa. Então eu tenho aqui 100 milímetros, que é 10 centímetros, se vocês fizerem a comparação que vocês conhecem. 10 centímetros para cá, 10 centímetros para cá, 10 para cá e 10 para cá. Ou seja, 100, 100, 100 e 100. Como que é
uma coordenada. Eu tenho que vir aqui, vou digitar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. É o x, y. Aqui ele está pequenininho porque ele é o padrão dele. Depois eu mostro como vocês aumentam isso aqui numa outra aula. Quando eu vou digitar uma coordenada, eu tenho que digitar sempre a coordenada x primeiro, ou seja, quanto em x eu quero, e depois em y. Então eu vou começar a coordenada line de novo. Ó. Line, enter. Agora ele está pedindo para mim aqui, ó. Vejam no mouse aqui, ou aqui embaixo na linha de comando, especifique o primeiro ponto, specify first point. Eu quero que o meu primeiro ponto seja 20 em x, por exemplo. Eu vou digitar o número 20, vou colocar a vírgula, que eu mostrei para vocês aqui que tem que ser x, y. Ele já pergunta lá, para especificar o segundo ponto. 20 também, ó, eu quero fazer 20 e 20, ó. Eu quero aqui, ó, 20 em x, 20 em y. E vou dar um enter, ó. Olha o que ele fez. Ele trouxe minha linha, começando no 20 e 20, ó. 20 em x, 20 em y. Um risquinho é 10, dois risquinhos é 20. Mais um risquinho 10, mais um risquinho 20. Esse desenho, como eu disse, está aqui só para vocês entenderem um pouco melhor. Agora eu quero, por exemplo, que esse meu desenho venha até aqui, ó, até o 40 em... Vamos fazer um pouco maior, ó, até os 50 no eixo X. E no eixo Y permaneça em 20. Eu não posso digitar 50,20. Ele não aceita assim. Para ele saber que eu quero continuar na coordenada absoluta, eu tenho que colocar o hashtag, ó, o símbolo de hashtag, primeiro. Isso eu estou dizendo para ele que eu quero continuar nas coordenadas absolutas. 50 em x, vírgula, 20 em y. Ou seja, eu vou andar em x, mas não vou andar em y, na vertical. Vou andar só na horizontal. Dou um enter. Olha aqui, ó, ele já desenhou o outro ponto. 50 em x e manteve os 20 em y. Agora eu quero subir, vamos subir aqui, por exemplo, 30. E vamos manter o x em 50 e vamos passar o y para 50 também. Ó. Então eu vou lá, hashtag 50 do x que eu estou mantendo, vírgula, 50 em y. Ele já veio aqui, ó. Agora eu quero voltar aqui para esse lado. Quero andar então para o 20 novamente em x e manter os 50 em y. Hashtag 20 em x, 50 em y. Dou enter, ele veio para cá. E agora eu quero fechar aqui, ó. Eu não preciso digitar esse último ponto quando é um desenho que eu vou fazer o último ponto igual o primeiro que eu fiz. É só apertar a tecla C, que é o comando close. Quando eu aperto C, eu quero dizer que eu quero fechar o meu desenho. C de close. C, enter, ele automaticamente fecha para mim. Então esse desenho aqui, eu tenho coordenada 20 em x, 20 em y, 50 em x, 20 em y, 50 em x, 50 em y e 20 em x, 50 em y. Essas quatro coordenadas. Tudo bem? Esse foi o desenho exemplo que eu fiz. Vou apagar ele, ó. Como que eu faço para apagar? Eu clico aqui em cima, trago meu mouse aqui para baixo, clico aqui embaixo selecionando todo o desenho, ele vai mostrar selecionando todo o desenho. Poderia fazer assim, ó, como é um comando line, clicar nesse, se eu der o delete, ele apaga só esse. Agora se eu pegar todos assim, ó, eu deleto tudo de uma vez. Ok? Eu deixei preparado aqui, ó, uns desenhos, ó.
Esse aqui é um outro. Ó. Eu vou copiar ele aqui e vou levar lá, ó. E vou trazer para cá. Eu quero trazer ele para o ponto 2020. Eu trouxe ele para cá para vocês verem, parecido com aquele que eu fiz agora há pouco. Ó. 2020, 50-20, 50-40, 20-40. O que eu tinha feito ele era aqui, ó, 50-50. Subia mais um pouquinho aqui. Ok? Então esse daqui, vejam que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Ó. Quando vocês fizerem aí, praticarem, não vai estar nada disso daqui desenhado. Esse XY é a coordenada inicial que o AutoCAD coloca. Quando vocês fizerem o desenho de vocês, eu vou deixar esses exercícios aqui na descrição do vídeo para que vocês possam fazer. Então são 4 desenhos com o comando que vocês vão usar. Ó. Eu vou pegar esse desenho 1 e vou levar para lá. Ó. Só para vocês verem. Estou copiando ele aqui. Ó, quando vocês fizerem o desenho de vocês, vai ficar assim, ó. Não vai ter nem isso daqui também. Olha, vocês vão estar aqui com a coordenada inicial aqui, que é o 00. Vocês vão dar lá, comando line, enter. Vão digitar 2020, que no primeiro vocês não precisam colocar o hashtag para colocar o primeiro ponto. Então ele vai digitar, ele vai colocar esse ponto aqui. Aí você vai colocar a hashtag 50,20, ele vai trazer para cá. Depois você vai colocar a hashtag 50,40, ele vai trazer para cá. Hashtag 20,40, ele vai trazer aqui. E vai digitar C, Enter. Não precisa digitar close, né? Você vai digitar só a letra C, vai dar Enter, ele vai fechar. Tudo bem? E aí vai ficar assim o seu desenho. O primeiro que você vai fazer. Ok? Os outros, eu também usei a mesma coordenada aqui. Vou mostrar para vocês. Ó. Esse aqui, a coordenada, eu usei partes negativas. Fiz um desenho maior. Aqui foi um triângulo com essas 3 coordenadas. E aqui um pentágono com essas 5 coordenadas. Todos eles eu deixei aqui o comando bonitinho para vocês poderem desenhar seguindo aqui, por ser o primeiro desenho de vocês. Ok? Então é isso que eu queria passar na aula de hoje. Na próxima aula nós vamos continuar com o comando line, porém eu vou usar o que a gente chama de coordenadas relativas. E aí vocês vão ver por que usa um, por que usa outro. Ok? Muito obrigado por assistir até agora. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque você vai receber as notificações das próximas aulas. Muito obrigado, até a próxima.